Olá, aqui é Paulo César. Eu quero lhe contar três histórias de Milton Erickson. Se você está começando a se interessar por hipnose agora, talvez você ainda não tenha ouvido falar em Milton Erickson, mas eu quero que você saiba que ele foi um dos grandes gênios. Milton Erickson revolucionou a hipnose. Talvez programação neurolinguística nem existisse sem Milton Erickson. Ele foi um gênio e muitas vezes se fala hoje sobre hipnose ericksoniana, mas eu, como alguns outros, talvez muitos outros hipnoterapeutas e hipnotistas, não consideram hipnose ericksoniana como sendo realmente a hipnose que Milton Erickson trabalhava. A hipnose ericksoniana, ela tende a querer usar os padrões, querer imitar, querer usar as histórias que Milton Erickson usava. Mas eu acho que Milton Erickson ele não usava hipnose ericksoniana. Ele, antes de tudo, ele tinha uma profunda curiosidade pela pessoa que estava na frente dele. Ele tinha essa habilidade de entrar na cabeça de cada pessoa. E essas três histórias que eu vou lhe contar, elas vão lhe dar uma ideia de quão hipnose é abrangente, o quão hipnose é flexível e como Milton Erickson trabalhava. E elas vão em ordem crescente. A primeira história é a minha menos favorita. A segunda história é uma história que eu gosto muito. E a terceira história é a minha história favorita de Milton Erickson. E talvez a terceira história lhe surpreenda muito, porque muitas pessoas simplesmente não reconhecem os elementos hipnóticos na terceira história, porque na realidade eles estão todos invisíveis. Então, ao final dessas três histórias, eu espero que você, pelo menos a minha intenção, que você abra o seu conceito a respeito de hipnose e que você enxergue a atitude de Milton Erickson em relação a cada caso, cada pessoa que aparecia na frente dele, que era uma profunda curiosidade. E ele tratava cada caso como único, cada pessoa como única. Então, vamos para a primeira história. Olá, a primeira história é uma história muito simples e talvez ela seja a mais surpreendente para você, porque ela é onde se usa hipnose de forma mais evidente. Um dia, certo homem chegou para ele e ele tinha perdido uma perna. Esse homem tinha apenas uma perna. Ele perdeu durante a guerra. E ele sentia dores terríveis nessa perna. E Milton Erickson, ao contrário do que a maioria dos hipnoterapeutas faria, ao invés de fazer com que esse homem não sentisse mais aquela perna, ele fez uma coisa que se tornou um marco da hipnose de Milton Erickson. Ele utilizava qualquer coisa que estava na frente dele. E ele imediatamente ele raciocinou: se esse homem ele consegue sentir dor numa perna que não existe, num membro fantasma, como acontece com muitas pessoas que perdem membros, então essa pessoa ela tem a capacidade de sentir bem-estar, conforto, até prazer nesse membro que não está lá. Então, ao invés de Milton Erickson utilizar a hipnose para fazer com que esse homem percebesse que não tinha mais perna, deixasse de sentir desconforto naquela perna, ele fez justamente o contrário. Já que essa perna ainda é sensível, embora não exista mais, então por que não fazer com que esse homem sinta conforto nessa perna? Se Milton Erickson estivesse vivo, talvez tivesse conseguido resolver aquele mau humor de House e aquela mania dele de estar constantemente tomando sedativos para passar a dor que ele sentia na perna. Então, esse é um marco da hipnose de Milton Erickson. Talvez essa seja a história mais surpreendente para você, porque nesse caso você vê a hipnose de uma forma muito evidente. Você precisa entrar no inconsciente da pessoa e transformar uma sensação.
fazer com que a pessoa sinta algo que ela não está sentindo e deixe de sentir algo que ela imagina que está sentindo, numa perna que não existe. Olá, a segunda história, ela mostra como Milton Erickson, ele estava muito focado nos resultados. Ele não se importava muito com o como, ele não se importava muito em o que ele iria fazer. Ele queria que aquela pessoa sentisse os resultados. E essa história é uma das histórias do final da carreira dele. E entrou um casal no consultório dele, na garagem da casa dele, que ele havia transformado em consultório, a famosa garagem de Milton Erickson. E esse casal sentou na frente dele e o marido começou a relatar o problema. Eles haviam lutado muito, haviam trabalhado muito e haviam conseguido vencer na vida. E agora o marido, ele queria viajar, ele queria conhecer o mundo, ele queria sair, ele queria usufruir de tudo aquilo que eles haviam construído durante a vida. Mas a esposa não queria sair de casa. Ela queria ficar em casa o tempo todo. Ela evitava qualquer saída. E isso estava atrapalhando muito o casal, porque o marido queria viajar com a esposa, ele queria a companhia dela, ele queria que eles saíssem e conhecessem o mundo. Agora que eles tinham condições, que eles tinham essa possibilidade, e a mulher era altamente resistente. Então, essa sessão ela durou em torno de 10, 15 minutos. Foi muito rápida. Milton Erickson simplesmente olhou para aquela mulher e disse: eu não sei onde, eu não sei quando, mas você vai encontrar uma luz muito brilhante. Uma luz que vai transformar sua vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que essa luz, que pode estar na próxima esquina, pode ser que você encontre ela amanhã. Talvez ela esteja em qualquer lugar do mundo. Mas no momento em que você encontrar essa luz, sua vida vai estar completamente diferente. E eu não sei como. Eu só sei que essa luz está esperando por você. E esse casal se levantou, saiu, e depois, quando foi perguntado para eles o que foi que Milton disse, o que foi que ele fez, eles não sabiam dizer muita coisa. Eles disseram que entraram lá e aquele velhinho conversou com eles durante menos de 15 minutos. E de repente a mulher daquele homem, ela começou a querer sair de casa. Ela começou a procurar aquela luz. Cada vez que ela saía, cada esquina que ela dobrava, cada lugar que ela visitava, ela ia procurando aquela luz. E depois de muitos anos, ela ainda não havia encontrado aquela luz, mas ela havia usufruído muito, ela havia conhecido muitos lugares, ela tinha vivenciado muitos momentos felizes do lado do marido dela. Saindo, conhecendo, explorando o mundo. Sempre com aquela curiosidade. Onde será? Quando será que eu vou encontrar essa luz brilhante? E mesmo sem encontrar, a vida dessa mulher se transformou completamente. Essa é uma história fantástica porque ela mostra como Milton Erickson estava pouco preocupado com o que. Ele estava preocupado com o resultado. E buscando aquela luz, talvez ela encontrasse um dia, talvez não, ela já havia atingido o objetivo dela. Ela já havia conseguido aquilo que ela queria. Ser feliz, conhecer o mundo, estar ao lado do marido dela. E se transformaram num casal feliz, usufruindo daquilo que eles haviam construído durante a vida.
Essa terceira história é a minha história favorita de Milton Erickson, porque você quase não consegue enxergar os elementos hipnóticos dela. E mostra como a hipnose de Milton Erickson era normal, casual, conversacional e direcionada para os resultados. Certo dia chegou um homem no consultório dele, que era a garagem, a famosa garagem de Milton Erickson. E esse homem sentou e começou a relatar o problema. Ele disse que ele era viúvo e morava com um filho, também viúvo. Os dois tinham um escritório imobiliário. E eles gerenciavam, cuidavam e trabalhavam nesse escritório imobiliário. À noite, os dois iam para casa e dividiam as tarefas domésticas. Um cozinhava, o outro arrumava a casa e cada um fazia aquilo que podia, né? Eles revezavam as tarefas. Só que esse homem, ele não conseguia dormir. Depois de ter terminado todas as tarefas domésticas, ele ficava acordado. E toda noite, às 4 da manhã, ele adormecia. Quando dava as 6 horas, ele acordava, tomava banho, se vestia, tomava café da manhã e ia trabalhar. E na noite seguinte, a mesma coisa. Esse homem havia dito que havia meses que não conseguia dormir. E ele precisava voltar a dormir. Milton Erickson fez uma pergunta para ele. Ele perguntou: qual é a tarefa doméstica que você menos gosta de fazer? O homem imediatamente respondeu. Ele disse que de tudo que havia para se fazer na casa, o que ele menos gostava era encerar o chão. Então Milton Erickson olhou para ele e disse: então você vai seguir minhas instruções. Ao ir para casa hoje, você vai parar numa loja e você vai comprar cera para encerar o chão. E o interessante é que Milton Erickson disse até a marca da cera que era para ele comprar. E ele disse: quando você terminar todas as tarefas, tiver jantado, não tiver mais nada para fazer, você vai pegar essa cera e você vai encerar, encerar e encerar até às 6 da manhã. Milton Erickson disse para ele que a cura dele ia custar 12 horas. Já que ele dormia 2 horas por noite, então ele ia ter que abrir mão dessas 2 horas durante 6 dias. E ele ia passar a noite encerando. Quando desse 6 horas da manhã, ele ia parar de encerar, ia se levantar, tomar banho, se vestir, tomar café da manhã e trabalhar. E na noite seguinte, quando ele tivesse terminado as outras tarefas domésticas, ele ia encerar novamente até às 6 da manhã. E às 6 da manhã ele ia se levantar, se arrumar e ir para o trabalho. Na terceira noite também. E isso ele iria fazer durante 6 noites. O homem saiu do consultório de Milton Erickson, comprou a cera e seguiu exatamente as instruções de Erickson. Na terceira noite, depois esse homem relatando para Milton Erickson, disse que na terceira noite, depois de ter terminado as tarefas domésticas, antes de começar a encerar, ele olhou para o filho e disse: meu filho, eu vou me encostar na cama durante 5 minutos. E depois eu venho e vou encerar o chão. E o filho foi dormir, ele se encostou na cama para descansar durante 5 minutos e dormiu às 8 horas. Acordou no dia seguinte às 8 da manhã. E imediatamente foi no consultório de Milton Erickson e contou para Milton Erickson o que havia acontecido. Ele disse que havia meses que ele não conseguia dormir 8 horas. Mas na terceira noite ele havia falhado as instruções de Milton Erickson, porque ele parou para se encostar e só acordou 8 horas depois. Milton Erickson olhou para ele e disse: então agora você vai fazer o seguinte, eu quero que você pegue um relógio onde os ponteiros sejam luminosos. E todo dia, quando você tiver terminado suas tarefas domésticas, você vai se deitar na sua cama e apagar a luz. E você vai olhar para os ponteiros desse relógio.
E depois de 15 minutos, se você não estiver adormecido, você vai pegar a cera e você vai encerar até as 6 da manhã. Eu não preciso dizer que nunca mais esse homem ficou sem dormir. O problema dele havia sido completamente resolvido. Agora você pode perguntar, nesse conselho simples que qualquer pessoa poderia dar, onde está a hipnose? A hipnose está no fato da autoridade de Milton Erickson ter dado essas instruções simples, banais, lógicas, e esse homem seguiu à risca. Milton Erickson não estava preocupado com hipnose, com fenômeno hipnótico, com fazer shows pirotécnicos. Milton Erickson ele tinha essa imensa curiosidade. Esse é o grande segredo da hipnose ericksoniana. O querer resolver o problema daquele homem. E se um conselho simples, dado da forma correta, com a linguagem hipnótica correta, com a autoridade hipnótica correta, de modo que aquele homem seguisse exatamente o que ele havia dito, resolvesse o problema, então não era necessário mais nada. Eu espero que você tenha gostado dessas 3 histórias. São as minhas histórias favoritas de Milton Erickson. Eu poderia lhe contar histórias que são mais movimentadas, mais cheias de efeitos mirabolantes. Mas o que eu mais amo na hipnose de Milton Erickson é a atitude dele. Essa atitude é onde está a essência de toda hipnose de Milton Erickson. Essa imensa curiosidade hipnótica que ele tinha pela outra pessoa e a preocupação que ele tinha em atingir os resultados. Ele não se importava muito que a pessoa enxergasse nele o grande mago do deserto, como ele era chamado. Ele estava mais preocupado em a pessoa, por exemplo, ter uma conversa com ele, entrar no consultório dele, ter uma conversa, sair dali sem nem achar que esse velhinho trocou algumas palavras comigo, mas de repente a vida dessa pessoa está mudada, está transformada. Aquele problema simplesmente desapareceu. Essa é a hipnose que nós ensinamos no 3º módulo do meu curso de hipnose. E primeiro nós trabalhamos com hipnose direta, que é aquela hipnose mais clássica que você vê, fecha os olhos e entra em transe e sua mão está colada na sua testa, você não consegue abrir os olhos, você esquece seu nome. E é uma hipnose extremamente útil e terapêutica também. Depois nós entramos na hipnose conversacional. E por último nós entramos nessa sutileza, nessa beleza, nessa coisa extremamente transformadora, que é a hipnose de Milton Erickson. E eu espero que você tenha apreciado essas 3 histórias. Se você quiser aprender mais, eu lhe convido aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem um link onde você vai conhecer mais sobre como você pode aprender hipnose, como você pode desenvolver essas habilidades que você já tem. Você só precisa aprender a usá-las na hora certa, da forma certa. Porque hipnose ericksoniana, assim como quase toda hipnose, ou eu diria até toda hipnose, é mais uma questão de atitude do que técnica. É mais essa atitude de você querer o bem, de você querer entrar em contato com essa mente inconsciente. Porque a hipnose acontece toda vez que 2 pessoas se encontram. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo, simplesmente porque mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo. E também se inscreva no meu canal, se você já não estiver inscrito, porque lá tem muito mais coisa e tem muito mais por vir. E meu nome é Paulo César, é sempre um prazer conversar com você. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, coloque seu comentário aqui embaixo, coloque sua pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder. Mas eu tenho uma pergunta para você. Qual dessas 3 histórias
você gostou mais? Qual dessas três histórias você gostaria de ter a habilidade de realizar na vida de outras pessoas? Qual dessas três histórias você acha mais transformadora, mais hipnótica? Então é isso aí. Até a próxima. Meu nome é Paulo César e é um prazer conversar com você.